Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta terça-feira, 17 de abril de 2018. Não importa se você está tomando o seu chimarrão, ou se você está jantando, ou se preparando para sair da faculdade, para a faculdade. O que importa é que na próxima hora nós estaremos juntos e você pode se comunicar através do WhatsApp ou através do e-mail. Nós vamos compartilhar as notícias desta terça-feira. Bom, Brasília ferveu. Os holofotes todos na primeira turma do STF. Será que eles iriam ou não iriam aceitar que Aécio Neves virasse réu? Receberiam ou não receberiam a denúncia? Todos queriam saber. E por unanimidade, então, a primeira turma do STF confirmou a sua fama de durona. Aceitaram a denúncia contra Aécio Neves. Tema que com certeza estará nessa bancada. No mesmo STF, mas na segunda turma não foi bem assim. Estava sendo analisada a denúncia feita contra um parlamentar gaúcho, o deputado José Otávio Germano e também Luiz Fernando Faria, também do PP. Mas a segunda turma rejeitou a denúncia, não aceitou a denúncia. Eu já fiquei pensando, bom, a segunda turma é aquela que tem a fama de liberar as pessoas, de conceder habeas corpus, aquela que tem em seus componentes Gilmar Mendes, que nós sabemos bem, Dias Toffoli, Lewandowski, mas, indo mais a fundo, eu verifiquei que também Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, esse também tinha sido, aliás, é o relator, então ele que proferiu o primeiro voto, ele tinha sido contrário à aceitação da denúncia. Por quê? Por falta de provas. E você aí que é atendido pela RGE, infelizmente a conta de luz vai aumentar em quase 21% a partir desta quinta-feira. Mais uma pergunta, porque saiu uma pesquisa na tarde desta terça-feira. Você já está planejando a sua aposentadoria? Está depositando aquele dinheiro todo mês, sabe? Aquela coisa planejada já há muito tempo. Maior parte dos brasileiros não faz isso e isso não é nada bom. Vou perguntar para o Marne Barcelos. Marne, já planeja a tua aposentadoria ou não? Eu já estou aposentado. Já? Claro. Sim, mas a aposentadoria privada, eu quero dizer. Essa aí não. Essa altura dos acontecimentos eu já passei. Estou vencido. Está vencido, já mas nunca pensou na aposentadoria privada? Não, a aposentadoria privada, esse é um esquema internacional, um esquema americano, essa contribuição que as pessoas fazem, eu acho sensacional. Porque o Estado não pode ser um mantenedor mais, não há condição de prosseguir nessa amplitude de pessoas aposentadas quando as contribuições diminuíram. Então, o Estado está falido nisso aí. E o privado será o próximo acontecimento, que vem no interesse dos bancos, que são aqueles que mandam, em realidade, no país. Creiam a política bancária, você vê, o governo quer baixar os juros, 800% o juro do crédito, do cartão de crédito, cheque especial, 500% ao ano. Tem cabimento quando a inflação está em 3%, pelo menos é o que o governo diz? Não tem cabimento. Eu também não faço nenhum tipo de aposentadoria. E reforço ainda o argumento que está muito difícil porque as regras do sistema público de aposentadoria, tu não sabe quais são. A cada ano tu vive de sustos, né? De cada governo que assume diz que o sistema vai falir, que dentro de X anos não se terá mais como pagar as prestações. Então fica difícil tu fazer uma previsão dentro do sistema público. E aí te sobra, então, tu te sujeitar ao regramento do sistema privado de aposentadoria. E tu faz isso, Ruxão, não? Eu faço. E já faz bastante tempo, porque eles dizem que tem esse assim, ato contínuo, o que mais importante até que o valor, claro que um valor menor vai render uma aposentadoria depois menor também, mas o mais importante é fazer a organização de cedo, começar o quanto antes e depositar aquele dinheirinho todo mês. Ele tem que ser entendido como uma complementação, né? Essa é a vantagem. Ele te oportuniza, a motivação dele é que ele pode funcionar até como uma poupança, porque tu pode sacar essa quantia. Claro. Se lá pelas tanto desistir de ficar no sistema, tu vem e retira o dinheiro e ele volta para ti, pro teu consumo. Então ele é uma previsão, volto a dizer, ele tem que ser visto não em si mesmo, mas ele tem que ser visto como um complemento da atividade pública diante da insegurança que nós estamos, que
que se começou com 25 anos, foi para 30, se fala em 35, se começou com idade média de 55, 60, já se fala em 65. Insegurança e com aumento, absoluta. Insegurança absoluta. E com o aumento da idade média do brasileiro, que nós já estamos passando de 80 anos, com certeza essas datas subirão bastante. Então, quem quer usufruir ainda, porque não adianta tu receber um mês antes de morrer, né? Não, é tu verdade. tem que receber. Isso foi programado para exatamente tu poder usufruir na tua velhice e não um pouquinho antes de deixar a vida, né? Aí não tem graça, né, Chicão? Não tem graça nenhuma. Tem que botar esse dinheiro e depois poder viajar, poder ter uma tranquilidade quando a pessoa se aposenta, né, pelo sistema público. Chicão Tofani, ele não faz aposentadoria, mas ele compra relógio, gente. É investimento. Não, eu acho que nem é investimento. Eu acho que é uma curiosidade. Eu estou usando hoje, cara, os relógios Victorinox são famosos por ser o relógio mais resistente do mundo, segura. Pega um Victorinox, se eu quiser tirar no chão ali, não acontece nada. 7 andares, nada. Segura um trator. Agora, isso aqui são 2 Diver, antimagnético, relógio de mergulho. Agora, o interessante é esse amarelo aqui. Esse amarelo aqui demorou 6 meses para vir da Suíça. Por quê? É o único relógio no Rio Grande do Sul amarelo que ele é para microchipar tubarão, para mergulhador que fica em gaiola. Como é que é mais ou menos? Desce uma gaiola e o mergulhador vai. Ele tem que chipar um tubarão para depois rastrear como é que é a vida do tubarão em alto mar, aquelas coisas todas. E muita gente pensa que o tubarão é fascinado pela cor vermelha. Não é. O tubarão enxerga muito pouco. A cor que o tubarão enxerga é o amarelo. O vermelho é o sangue. O cheiro, a parte olfativa do tubarão, quando tem sangue, ele invade a vítima. Tem aquela verdadeira carnificina. Ele enxerga o amarelo, então. O amarelo é a cor que ele enxerga. É verdade. Então o mergulhador desce naquela gaiola e o amarelo atrai o tubarão, daí ele dá com arpão, ele manda um microchip e depois segue a vida do tubarão. Sabia que entre os surfistas dizem exatamente que a prancha amarela chama a atenção do tubarão. Isso aí. Então, não é legal andar de amarelo na beira da praia. Ano passado, nós nem repercutimos pelo excesso de assunto semana passada. Em Recife, voltou a atacar o tubarão. Foi terrível. A perna foi perdida, foi decepada, né? E ele seguia com risco de vida. Exatamente. E ele estava com água pela cintura. Ele não estava lá na terceira arrebentação. Eles têm vindo à beira. E ouvindo os especialistas, o que mais assusta é que eles não conseguiam explicar por que aquele tubarão estava tão perto. Eles não conseguem. Mas o tubarão não é um animal que ele tem um instinto de comer carne humana, de atacar o homem. Ele ataca o homem que ele pensa que é um peixe. Depois que ele ataca, ele vai embora. Ele leva a perna, já levou a perna. Aí já fez o estrago. Jéssica Weber hoje está responsável pelo WhatsApp. Sim, já está chovendo de WhatsApp já aqui. Tá. Né? Já tem várias pessoas enviando suas mensagens. Deixa eu ver aqui uma mensagem. Sensacional o recado passado. Vamos espraiar esta mensagem de otimismo. Ah, não, a pessoa mandou um vídeo, nada a ver. Olha, não dá. Eu não tinha separado. Não pode. Uma mensagem pro Chicão. Não vou ler. Não, enquanto isso, então... O que é que mandaram pra mim? Melhor não ler agora no começo do programa. Mas as mensagens que vêm pra mim, o telespectador agora viu, não são lidas. É verdade. São lidas. É que assim, tem cada Quer que eu leia? Eu quero. Quer que eu leia? Nossa, assunto interessante esse abordado pelo Chicão. Se acha fashion e não sabe pronunciar Diver. Ela vai dizer que essa é diver. É a mensagem do telespectador. Não é diver. É que eu não sou esses macaquinhos em inglês que quando a palavra é diver tem que dizer diver. Diver, que isso? Não é diver, não é New York City, é cidade de Nova York. Isso é ser brasileiro, eu acho isso. Agora, olha o que disse o senador Aécio Neves a respeito da denúncia, a aceitação por parte do STF por ter virado réu pela primeira turma. Chicão, desculpe, eu não quero interromper, mas o Marley poderia ser explicado dizer por que está sorrindo insistentemente. É a hora tem mais... Tem razão ou não, Marley? Tem toda a razão. Chicão sempre tem razão. Aliás, eu encontrei um moço no centro que te mandou um abraço e disse que tu é o ídolo dele. Mas sabe por quê, Marley? Sabe como é que o americano chama o Brasil? Brasil, porque ele é americano. Sabe como é que nós chamamos os Estados Unidos? United States of America. Minha
namorada tem New Jersey, New York, ela foi lá. New Isso York. É coisa de cara que não Mas tem vai a Paris para ver se eles falam uma palavra em inglês, não falam nada. É uma real. Não, em Paris, pelo contrário, se tu chega falando com eles em inglês, eles nem te respondem, odeiam Mas a aí tem que língua falar inglesa. como, hein? Francês, tem que falar Fala em francês. Daí você não fala francês. Porque eles prestigiam a língua deles, eles Exatamente. têm orgulho. Nós aqui não temos orgulho. Eu sou francês, né? Je suis É français. verdade. Je suis O que français. tem de gente Alô, jovem... enfants de la É patrie. isso. Viu, Mário? O que tem de gente jovem com camiseta da Inglaterra, dos Estados Unidos e nunca do Brasil. Mas tá difícil, né, de carregar uma camiseta do Brasil nesse Então, do Rio momento. Grande do Sul, então. Ah, olha. Então, talvez a tua seja bem camisa, mais a tua fácil. cara aqui, então. Não sei. Olha aqui, ó, o que disse o senador Aécio Neves depois da aceitação da denúncia no STF. Terei agora a oportunidade de provar a correção dos meus atos. Ele insiste que ele não fez nada de ilícito, que o dinheiro não era do governo, que esses 2 milhões eram um assunto particular. Já o Joesley Batista, porque além do julgamento de Aécio Neves, também estava em voga, em julgamento, a questão das provas da delação da JBS. A JBS começou com aquela delação bombástica, depois foi descoberto que tinha um procurador que estava auxiliando a JBS, então alguns questionaram a validade, mas hoje o STF ratificou de que são válidas as provas, até porque algumas sim não são válidas, mas outras elas não são só apenas conversas ou declarações do Joesley ou do Wesley. Elas trazem documentos, recibos, né, algumas planilhas, todo o esquema de corrupção. Então, esse julgamento de hoje, ele foi importante, por isso também chamou muita atenção de Brasília. Por quê? Porque o STF acaba dando validade, não é mesmo, Ruschel, às provas apresentadas pela JBS. Sem dúvida. Agora é bom a gente começar, até para o nosso telespectador, às vezes a gente passa da presunção de que o telespectador tenha também informação jurídica e não é verdade. A gente tem que ter muito cuidado. Ao aceitar ou não aceitar a denúncia, e depois vamos analisar o caso do ex-deputado Gaúcho aqui, né? Claro. Na mesma questão, ao não aceitar a denunciação é não virar réu. Ou aceitar a denúncia é virar a condição de réu. Agora, virar a condição de réu não é a condição de condenado, senhor. Essa é a primeira parte que a gente tem que começar a falar aqui para se familiarizar, para o telespectador se familiarizar com a linguagem um pouquinho mais jurídica. Agora sim, ao ser aceita a denúncia, será aberto prazo para o advogado do Aécio, então, trazer as provas que ele diz ter, né, que não o comprometa, que o levarão à absolvição. E caberá, então, ao Ministério Público, à Procuradoria, trazer as provas que amealhou, as provas que tu lembrares que foram validadas, para que possa, então, ter uma sentença, e aí sim, essa sentença feita, confirmada em segundo grau e depois transitada de julgado, nós teremos um réu condenado. Então, isso é primeiro para o nosso telespectador começar a entender o que a gente discute aqui quando a gente fala em aceitar a denúncia. A segunda questão, que para mim foi super importante também, Carla, é que tentou-se de alguma forma separar os julgamentos da irmã dele e dos demais assessores nessa questão, para que pudesse daí ter alguma vantagem, porque vazaria algumas informações, algumas estratégias, como os processos não caminhariam juntos, algumas estratégias de acusação iriam vazar e poderiam beneficiar de alguma forma. Então, também a primeira turma decidiu isso. Os processos seguem juntos, né? Serão todos julgados juntos, e eu julguei isso extremamente importante. Aqui eu já vou te fazer uma pergunta do Joer Anselmo Padilha, nosso telespectador que se comunica através do e-mail, que diz o seguinte: cara Carla, e agora que o Aécio tornou-se réu, o que acontecerá? Um beijo a todos. Joer Anselmo Padilha de São Leopoldo. Ele tem razão, porque esse processo agora é encaminhado ao Senado e o Senado pode suspender esse processo, porque o ato praticado foi durante o seu mandato. E aí, suspendendo esse processo, se separa os atos do primo e de Andréa Neves. Isso escutei hoje à tarde. Olha, não tem essa informação. A informação que eu tenho, e aí vamos trazer, nós estaremos aqui todos os dias, né? É que exatamente foi aceita, começa a instrução do processo e ele ser feito exatamente pelo foro privilegiado que ele tem, será julgado pelo STF e não por um juiz comum.
Se quiser, Senado pode suspender o processo de Aécio. Eu acho que o Aécio aliás, só para completar a informação, Aécio não vai a senador da República, hein? Ele vai para deputado por Minas Gerais para conseguir se eleger. Não, estão tentando garantir o foro, todos eles, né? Todos eles, lógico. Todos eles sempre tentando. Mas imagina que vai ser a campanha dele se ele conseguir se candidatar com a retransmissão dos áudios, imagina a palhaçada que vai ser. Mas ele tem um grande álibi, que eu acho que ele não pega cana. Ele não, quem acusa ele não tem a propina que veio da parte dele. Ele recebeu o dinheiro, mas não fez nada para receber o dinheiro. Então ele alega que ele ganhou dinheiro. É uma coisa que tu me dá uma grana. Chicão, a defesa, e eu não fazer nada pra defesa dele tá bem embasada, sim. A defesa dele, primeiro, ele diz não existir dinheiro público. Exatamente. Essa é uma grande... Mas não há dinheiro público na origem. Visava atingir benefício com dinheiro público. Então esse é o argumento que fez com que fosse aceita a denúncia. Porque ninguém oferece dinheiro para um senador que tem uma caneta enorme para que ele fique, para que ele seja, obrigado, como tu é bonzinho, me deu dinheiro para o senador. É evidente que tu almeja que este senador te oportunize vantagens financeiras. E aí será vantagens financeiras com dinheiro público. Então, há uma dicotomia no argumento. Não, né? E no próprio caso do Aécio Neves, o advogado do Joesley Batista deixou bem claro que não foi o Joesley que procurou o Aécio Neves, foi Aécio Neves que procurou o Joesley Batista. Para pedir o dinheiro. Então, isso aí ficou muito claro já, né, dentro do processo, e por isso também aceitando o processo. Não foi o Joesley que foi lá e tentou, foi o Aécio Neves que foi lá e procurou o Joesley Batista e tentou fazer, ele diz que a venda do apartamento, né? Mas o pagamento dos 2 milhões para custear os advogados dentro não da Lava Jato. Isso também é importante ficar claro, porque Aécio Neves, ele não está sendo investigado dentro da Operação Lava Jato, senão estaria com Fachin, e está com Marco Aurélio, porque se refere à delação da JBS. Da JBS. E a questão também que teve é porque ele foi 5-0 por corrupção, mas por obstrução de justiça foi 4-1. Então, alguns argumentos já começaram a ser apresentados ali e reflexionados pelos próprios julgadores, né? Então, na obstrução da justiça, o que se viu foi uma manobra de influência, novamente através do cargo, através também dos seus asseclas que ali também estão denunciados, visando inibir, né? Eles pretendiam, Mari, influenciar até nos delegados que trabalhariam na Lava Jato. Ou seja, eu vou botar a minha turma ali para garantir que ninguém vai complicar, que ninguém vai pegar a prova. Uma safadeza generalizada. Exatamente. Tu influencia naqueles que forneceriam o que é mais sagrado no inquérito, que são as provas. Sim, o delegado é a figura mais importante no inquérito. Exatamente. O delegado condena. Ele condena, isso. Isso eu já discuti uma vez, tinha uma discussão acalorada com o promotor de justiça de São Paulo, mas eu quero fazer uma homenagem, trocando de assunto, fazendo uma pequena digressão, sobre uma figura que eu conheci no Rio de Janeiro, chamada Dona Ivone Lara. E o interessante é que sexta-feira passada, aqui neste mesmo programa, eu fiz uma homenagem a ela, era aniversário dela, seus 97 anos de idade. 97 anos de idade. Dona Ivone Lara, eu tive o privilégio de ouvi-la cantar algumas vezes lá no Rio de Janeiro, no Império Serrano, uma vez lá na Mangueira, em outras oportunidades. Ela não era uma extraordinária cantora, mas ela era uma extraordinária compositora. Ela fez grandes músicas, a Gal gravou, a Maria Bethânia gravou, Sonho Meu, olha, aqui tem Alguém Me Avisou, Acreditar, Tendência, Sorriso Negro. Ela era uma sambista por excelência. E ela, a Dona Ivone Lara, ela traduzia com mais absoluta perfeição o simbolismo do samba carioca. A alma carioca. O que é o Rio de Janeiro? Aquela brincadeira, aquela malemolência. Meu irmão, tudo bem, meu irmão? Como é que estamos? Aquela coisa do Rio. Eu nunca vi carioca brigar. Carioca nunca briga. Então você tem razão, meu irmão. Vira as costas e vai embora. Carioca tem fair play. Eles não brigam, né? Eles não gostam, eles não são como nós aqui, por exemplo, do Sul, qualquer coisa, camarada, não sei o quê. Não, mas carioca é barraqueiro, hein? Carioca gosta de entrar. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro e nunca vi. Depois fale mais sobre isso,
Jéssica, não... Porque... Quais são as tuas vivências? Eu só gostaria de terminar. Desculpe, não, eu quero me excusar em público, desculpe, Mari. Eu gostaria de terminar. Sem dúvida. É difícil terminar. Não dá. Não, mas deixa o rapaz terminar, assim começou a falar. Mas a dona Ivone Lara, para confirmar aquilo que eu disse, embora as risadas do senhor Chicão Tofani fiquem de background aqui no programa, que ele fica parece o Papai Noel. O senhor parece o Papai Noel sem barba. O senhor parece o Papai Noel sem barba. Acima de mim. Não, eu quero dizer para vocês que a dona Ivone, ela não era... não é uma grande cantora, não era uma grande cantora. Ela simbolizava o samba do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro está triste, as pessoas estão tristes no Rio de Janeiro em função disso aí. Mas não só em função da morte da dona Ivone Lara. Não, isso pela confusão generalizada do Rio de Janeiro, a falta de policiamento, a mentira que é o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro já foi a cidade maravilhosa. Hoje as pessoas, 85% do carioca quer ir embora do Rio de Janeiro. Não vai porque não tem para onde ir. E 100% dos gaúchos querem ir pro Rio. Não, pode ir pro Rio, pode ir pro Rio. Eu morei no Rio muitos e muitos anos, conheço o Rio de Janeiro, conheço muitos bairros do Rio de Janeiro, da Zona Sul, a Zona Norte, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, conheço muito o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é maravilhoso, mas ultimamente não pode-se mais viver no Rio de Janeiro. A minha saudação a dona Ivone Lara, ela deve estar lá no céu, né, onde ela está nesse instante, fazendo mais um samba em que ela traduz a sua tristeza do Rio de Janeiro. Como está o Rio de Janeiro? Mas, dona Carla... Eu fiquei curiosa com a Jéssica aqui, por que o carioca é barraqueiro? Não, eu conheço muitos cariocas, tenho muitos amigos cariocas e gostam de uma briga. E eles xingam mesmo. E sabe que eu tenho uma amiga que é Eles carioca, xingam, mas não passa pra porrada. Não, isso já não. tá aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, há uns 2 anos mais ou menos. E hoje eu entrei no Facebook e li um manifesto dela dizendo que ela foi até o Rio de Janeiro. Ela tem até um filho lá e tal, a família dela tá lá. E ela disse que as pessoas no Rio de Janeiro já não são mais as mesmas e que quando perguntavam para ela se ela era de outro lugar, ela tinha orgulho de dizer que ela era do Rio de Janeiro e que hoje em dia, quando perguntarem para ela das próximas vezes, ela vai dizer que ela é gaúcha, porque o Rio de Janeiro realmente está um horror e as pessoas estão tristes, porque não é mais a mesma coisa. Não tem mais aquela coisa. Não tem mais aquela alegria do Rio de Janeiro, aquelas brincadeiras. O carioca é muito brincalhão. E churrasco de carioca, hein? Que é aquele bife em cima daquela grelha, coisa horrorosa. Que deu um bife ali, vamos comer um churrasco. Não dá nem pra largar. Não, coisa horrorosa. Agora, eu frequentei muito Porcão. O Porcão, que era uma grande churrascaria lá no Rio de Janeiro. Onde as coisas aconteciam, né? O Porcão. Aí o camarada, quem não conhece, mas Porcão era classe A. Você comia desde salmão a uma costela argentina que chegava a desmanchar na boca. Era impressionante. E o Rio de Janeiro hoje, sinceramente, é um perigo você andar pelas ruas do Rio de Janeiro. Zona Sul, Copacabana. A última vez que eu estive lá, eu assisti uma cena degradante. Eram mais ou menos 11 da noite. Eu estava saindo do La Mole, que fica ali na Praça Hilário... eu morava na rua Hilário de Gouveia. Ficava numa praça ali na esquina, em um restaurante chamado La Mole, né? Um restaurante de massas e tal. Aí eu olho no outro lado da rua, tinha uma menina de 14 anos urinando na calçada. 10 horas, 10h30 da noite, aquele calor do Rio de Janeiro. Aí eu achei aquilo tão deprimente, uma moça, uma menina, 12 anos, 13 anos, talvez até tivesse mais ali. Simplesmente ela resolveu fazer as suas necessidades fisiológicas ali naquele local, ali na frente de todo mundo ali, sabe? Eu fiquei na Praça Cesardelo Correia, o nome da praça. Então eu fiquei traumatizado com aquilo e vi muitas coisas no Rio que me deixaram pasmo. Mas eu acho que deve eu queria pegar o Porto Alegre, Mari, por causa do cheiro das nossas ruas, né? As pessoas só urinam em todos. Não, centro de Porto Alegre é uma latrina a céu aberto, uma sentina. Eu queria pegar uma dica do Rio de Janeiro, porque hoje também foi homologado no STF uma delação do Carlos Miranda. Ele foi, Mari, o precursor, o homem que desencadeou toda a operação que foi montada contra o Sérgio Cabral. Ele foi o cara, ele foi o primeiro a fazer a delação, ele era era o braço direito e ele fez um acordo extremamente vantajoso para ele, né? Ele tinha pego 20 anos de cadeia e ele trocou por 2 anos de prisão fechada, 2 anos domiciliar, mais 2 anos de tornozeleira e devolveu 4 milhões para o operário público. Mas, em compensação, entregou todos esses inquéritos que nós vemos aí, que ele já está com 200, 300 anos de condenação. E hoje, ainda para saudar o Rio de Janeiro, que tanto tu honraste estando lá, foi lançada a Operação
Pão Nosso. A Operação Pão Nosso, e eu tento entender por que Sérgio Cabral precisava tanto dinheiro. Eu não sei se ele pretendia ser presidente dos Estados Unidos, eu acho, porque ele queria fazer um fundo de caixa impagável. Porque ele atacou nas merendas das escolas, Marlene, mas ele fazia a compra da merenda, não entregava a merenda, superfaturava a merenda e cobrava do Estado. É um fenômeno, daí tu consegue entender por que esse Estado não consegue pagar seus funcionários, por que os cariocas estão, como tu muito bem descreveu, aqui. Então, hoje foi um dia especial para o Rio de Janeiro, porque eu acho que nós começarmos a apurar o que está acontecendo com certo. Eu chamo isso de plutocracia, né? Que é o poder do dinheiro, né? Eu conheci o Sérgio Cabral, já falei aqui diversas vezes, conheci o Sérgio Cabral quando ele era deputado estadual, participava do meu programa de rádio como meu debatedor, chegava atrasado sempre, eu digo, nossa, chega atrasado, não, meu irmão, aquela conversa toda. Depois foi presidente da Alerj, almocei com ele diversas vezes no Rio, sempre brincando, o pai dele foi um grande jornalista, o Sérgio Cabral, e eu nunca pensei que o Sérgio Cabral fosse essa figura espúria, este mau caráter que ele demonstrou ser através dessas suas atitudes, roubando o povo do Rio de Janeiro. Um homem que recebeu votos para o Senado, foi eleito senador, 2 vezes governador do estado do Rio de Janeiro. Ora, quem é brindado com o governo de um estado como o do Rio de Janeiro, fazer toda essa estrepulia que ele fez, e ele tem aquela cara de vítima. Como é o nome daquele cachorro? Tem um cachorro que tem uma cara parecida com a dele, cara. Não, aquele que fica com as fauces assim para baixo, assim, sei lá, e ele fica com aquela cara assim de sofrimento, como se o mundo estivesse contra ele e ele não tivesse feito nada contra o mundo. Aliás, é assim, no Brasil é assim, eles roubam e todos eles são inocentes. Como nesse caso dos senadores ir lá visitar para ver como é que está a cela do Lula. Pois é, conta isso, Marlene. Por favor. Já ficou sabendo disso? É um absurdo. Senadores da Comissão de Direitos Humanos, de Direitos Humanos, para saber se o Lula está sendo bem tratado. Ele é um condenado pela justiça, me desculpe, mas é um condenado pela justiça. Então, tinha que ver as outras prisões. Vão ir aqui a Porto Alegre, no Presídio Central. Dá uma olhadinha no Presídio Central para ver quais vai nas cadeias do Rio de Janeiro, ali em Benfica e tal, onde estão os outros lá, para que todos tenham pelo menos as mesmas regalias, digamos assim. Mas ele foi ex-presidente da República. Justamente por ter sido ex-presidente da República, ele não poderia estar vivendo o problema que ele está vivendo, sendo condenado em segunda instância. Não existem provas. Quer dizer, então, que o Ministério Público, quer dizer que a justiça brasileira condena sem provas? É um crime político? Quer dizer, uma condenação política? Será que é uma condenação política? Eu não sei, eu fico pensando o que essas pessoas que argumentam ou contra-argumentam. Hoje disseram... hoje me ligaram para a rádio dizendo que eu só falo asneira porque eu falei a respeito disso, asneira, né? Então você me chamou de muar, aí eu disse, você me chamou de muar, vai ver no dicionário o que é muar, porque você não sabe o que é muar. Você não quer saber disso. Não. Querem saber, sim, senhor. Querem saber de Moar. Querem saber, sim. As pessoas querem saber de cultura, de conhecimento. Então, eu disse isso e continuo dizendo. Você que está me vendo agora aí na sua casa, você está sentado na sua poltrona, você acha que é justo que uma comissão de senadores vão ao Paraná gastando dinheiro público lá para ver como é que é a cela do Lula? Sinceramente. Carla, viu hoje na internet, muitos memes surgiram, né, com o fato de Aécio Neves ter sido tornado réu. E aí uma piadinha que eu achei bem engraçadinha, Lula avisa pro Aécio Neves, a cama de cima do beliche é minha. Garantindo vaga. Mas só sobre o Sérgio Cabral, só para complementar a informação, ele vai ser ouvido nesta quinta-feira. Foi uma determinação do próprio STF sobre o uso abusivo de algemas quando ele foi para o Paraná, quando ele foi preso e ele saiu algemado nas mãos e nos pés. Então, quinta-feira ele será ouvido exatamente para falar sobre este fato. Como o Ruschel não participava da bancada nesse momento, eu gostaria de saber a sua opinião enquanto advogado e tudo mais. Aconteceu o uso abusivo ao colocar algemas nos pés e nas mãos de Sérgio Cabral? Não é a questão do uso abusivo, mas há um protocolo e esse protocolo foi infringido. Eu acho assim, nós não podemos retornar à lei do talhão. É talhão, né? A pena de talhão. A pena de dente talhão. Por dente, olho por olho. Exatamente. Aliás, o grande Gandhi diz o seguinte, com essa pena o mundo vai acabar cego.
É verdade. Nós não podemos retornar italiano. Nós não podemos nos envolver. Quem se envolver emocionalmente perde as condições, exatamente as condições emocionais e racionais de julgar. Então, assim, ó, há um protocolo, ele, seja quem ele for, se tiver que ser cumprido o protocolo, seja cumprido. Então, eu sou muito legalista, sou muito pelo direito e tenho permeado a minha vida nesse caminho. Mas eu só queria complementar para nós encerrarmos de Rio de Janeiro, que está completando 2 anos, bem retrato do Rio de Janeiro e bem retrato do Brasil. Está completando 2 anos daquele acidente da ciclovia Tim Maia lá. E quem foi preso? Quero te dizer uma coisa: ninguém preso, ninguém nem indiciado, nem indiciado. Não há julgamento nem de primeira instância. Tem 10 pessoas sendo processadas, entre eles o engenheiro da obra, evidente, né? Uma obra que custou 45 milhões de reais. Uma obra simples? É uma obra simples que então completou 2 anos, não há apuração de nada. Então, isso é um reflexo de descaso, né? Isso que traz um descrédito, que faz com que tu não acredite nas instituições. E ainda está completando também 2 anos do impeachment da Dilma, né? Mas Maia, falando... Né? Não sei que é por agora. É hoje? Não é hoje? 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 Se não me engano, é hoje. Não tô sabendo. Hoje? A pergunta é boa. A pergunta é boa. Hoje? A pergunta é boa. Hoje? Mas eu sei que é por agora. Sei que é por agora. Mas falando ainda de Sérgio Cabral, eu não sei se o Moro reconheceu que teve algo abusivo, porque na transferência dele de Curitiba para o Rio de Janeiro novamente, ele decretou que não era para ser usada Já determinou, algema, né? Determinou tudo isso. Oi, povo. Oi, desculpa. Não, eu só queria complementar por reforço, assim, a gente não pode emprestar ao apenado a raiva que a gente tenha dele. Então, há um protocolo de atendimento que tem que ser seguido, seja quem for, né? E ao executor cabe executar aquele protocolo. E o executor, a Polícia Federal, alegou na época que era para o próprio bem dele, para a segurança dele. Não, também só que não, né? Por favor, né? Oi, povo show. Cadê Dona Magda? Abraços, Estela. Cadê Dona Magda? Tá namorando, é? Eu acho que ela foi estrear o colchão novo. Bem lembrada. Mas se o colchão fizer metade do que promete, a Dona Magda fica uns 15 dias Tá fora. latejando o colchão. O Guilherme Guima de Alvorada disse aqui, ó, será que a Magda fugiu pra Califórnia com o doutor Vitorino? Outra possibilidade. Suspeita. Amanhã a gente vai ver. Mas, Dona Carla, tem um amigo meu chamado Beno Brown, que é um empresário em Novo Hamburgo. Ele trabalha com gado e especula mercado. Ele foi convidado por Joelson, Joesley Batista, ele queria fazer um negócio. Quando matava o gado, queria vender o sebo do gado para ele. Ele disse que nunca viu o cara tão craque em negócio que nem esse Joesley. O cara é um gênio. Com certeza. O cara mandou um jatinho particular pegar ele aqui, em Porto Alegre, levou para Brasília, se hospedou o cara no Hotel Blue Tree, que é o top lá, colocou uma Mercedes com motorista à disposição. O que o cara queria fazer, tudo bem. Aí não se acertaram porque o sebo não é legal, mas ele ficou impressionado com o estilo profissional de negócio que faz o Joesley. Articulado pra caramba. E ele acha que não vai pegar cano, o Joesley. Eu não quero nem repetir o valor que ele louca, porque como não estou com dado aqui, eu não gosto de ser impreciso, né? Mas o lucro que ele teve só na compra daquelas ações, com a informação que ele teve, é um troço. Mas aquilo ali rendeu um processo fora também, né? Sim, é um dos processos que quase que fez com que fosse cancelada a delação dele, né? Mas o lucro que ele teve naquela operação... E tem processo contra ele nos Estados Unidos ou não? A respeito dessa operação mesmo, acredito que sim. Eu não tenho informação. Vou falar que lá da cana. Lá é o problema. Não tem informação lá. Pelo contrário, ele andou lá, ele transitou lá, enquanto já transitava os inquéritos dele aqui, né? E ele voltou. Ele tem passaporte americano. Tem passaporte americano, porque ele tem empresas dentro dos Estados Unidos e os americanos dão a essas figuras abonadas a condição de transitar dentro do país, né? Carla, recebi aqui a mensagem no nosso WhatsApp do Edmar Luiz Fogaça de Cruz Alta e ele pede para que vocês repitam o nome do aplicativo, aquele que as pessoas podem informar se tem... Bion. Como é que escreve? B-E-O-N. B-E-O-N. É em inglês, né? B-E-O-N, Bion é o nome do aplicativo. Muitas pessoas realmente no WhatsApp estão sempre perguntando como é o nome do... Como é em inglês, as pessoas têm um pouco de dificuldade. E no dia eu diferenciei do One, né? Porque parece ser parecido, exatamente. né? Não era B1, poderia ser... On de off.
Olá, para saber, pergunta ao Ruschel, em que condições o Gilmar pode ser desonerado? Grato, Jairo Zanini. As pessoas não aguentam mais. Desonerado é... Não, eu sei colocado tudo. Pra fora. Eu sei que tudo está acontecendo, mas não vai acontecer, não há precedente, não há ambiente, não há nem ambiente político. Eu não acredito nisso dentro do mundo jurídico permitiria, porque se a coisa se avançasse, haveria também um lobby do próprio judiciário, do próprio STF, né? Porque são as garantias constitucionais do magistrado. Corporativismo. Eu quis fugir da palavra. O Mário é bem mais objetivo que eu quis fugir da palavra para não comprar uma briga com a magistratura. Não, mas na verdade é isso. Se for levado adiante, eu tenho certeza que ele não se defenderá sozinho. Ele terá todo o corpo de magistrados do país inteiro a defendê-lo. Chicão Tofani. Assunto fashion. Ô, cara, posso fazer uma pergunta pro Chicão? Não, inédita. Inédita. Uau, adorei. A gente precisa sair daqui ou pode... Uma pergunta inédita que chegou no WhatsApp do programa, do Jefferson de Taquari. Por que você usa 2 relógios? Mas não. Ele já trocou a resposta várias vezes. Hoje, qual será? Nem ele sabe mais. É uma questão fashion. Agora eu estou usando relógios iguais, agora, que nem o Maradona. Sempre então, igual. Mas por que 2? Porque 2 eu me sinto mais equilibrado. E de repente posso regular e regular o horário em outro país se tiver conhecido alguém interessante como tinha. E outra coisa, teve um outro telespectador, o Dilon Camilo de Canoas, que ele me disse assim, ó: outro dia um paulista expert em moda afirmou na TV que estaria fora de moda usar relógio de pulso. O que o Chicão acha sobre isso? Isso aí... Isso é uma coisa... uma briga, hein? Agora, não, mas sabe que, na realidade, o futuro do relógio está meio condenado. Porque, por causa do celular. O celular matou o relógio. É que o relógio é uma coisa muito fashion. E o relógio é a única joia que o homem tem. Eu vi na noite, sábado, lá na URGS, Jéssica, um cara chegou com 4 correntão de ouro aqui. Eu achei extremamente brega. Mas é muito brega. O relógio, pelo menos, é uma coisa que tem um style. Está voltando o relógio de bolso, mas aqui no Brasil, muita gente está usando pulseirinha de couro, piriri, paraná, e esquecendo o relógio. Porque senão eles põem uns relógios marca-diabo, falsificado. Eu acho isso aí. Hoje, na verdade, o relógio também está indo para o pulso, porque a Apple já tem um relógio que tu atende o telefonema, que tu escreve mensagem, usa o WhatsApp, tudo com o Apple Watch. Apple Watch. Não consigo entender a justiça. Antigamente, o juiz batia o martelo e qualquer otário morria de medo. Hoje, destratam os juízes e nada acontece. Olha essa Glaze, o que já ofendeu o juiz Moro e tá aí dando risada, diz o Luciano Fontes. É verdade. Porque são grandezas, não vou dizer grandezas iguais, mas ela tem a proteção. Até nós abordamos isso no tema do porquê da segunda instância, né? Que a caneta do juiz, ela ficará maior. Isso é muito importante. Eu acho que por esse ângulo que os ministros examinaram, eu repercuti ontem e fiquei pensando nisso o dia inteiro. O juiz de primeiro e segundo grau não era levado a sério, entre aspas, porque se sabia que se levava para uma instância superior e demoraria 5, 6, 10 anos e lá que se decidiria e aguardaria tudo solto. Hoje não. Tu tens a preocupação até de passar a tua credibilidade para o julgador, porque a decisão que este juiz de primeira instância ou esse desembargador, esses 3 desembargadores em revisão da coisa, eles vão aferir de ti também o sentimento da análise da prova, na análise do teu depoimento. Então, tu te preocupa mais em convencer o juiz de primeiro grau. O que eu estava falando antes, no dia de hoje mesmo, dia 17, né? 17 o impeachment, 2 anos. Aécio vira réu no aniversário de 2 anos do impeachment da Dilma. É uma boa comemoração. Dona Carla, algumas pessoas me perguntam por que eu nunca falei de Machado de Assis. E sabe que tem razão. Falei 1 ou 2 vezes de Machado de Assis. E hoje eu trouxe aqui um dos clássicos da literatura que leva a assinatura desse grande brasileiro Machado de Assis, reconhecido em toda a Europa, Victor Hugo e outros tantos de sua época, como um grande escritor. Inclusive, Dom Pedro II era seu amigo pessoal e admirador das suas obras. Ele fez Dom Casmurro, Memórias Póstumas e principalmente esse livro que se chama Quincas Borba, né? Eu posso mostrar para essa câmera, Quincas Borba, que conta a história de um professor, chamado Quincas Borba, que também é filósofo pobre, como todo professor,
Eu não conheço professor rico, sinceramente, não conheço nenhum professor rico. E ele tem um aluno chamado Rubião, um áulico, né? Um aluno chamado Rubião. E ele está muito fragilizado pelas doenças, etc., e pela idade que está chegando. E começa a ter aquele diálogo e passar os seus ensinamentos para o Rubião. E ele cita uma palavra que nós temos aqui na bandeira rio-grandense, no símbolo do Rio Grande do Sul, no símbolo da Revolução Farroupilha, que é liberdade, igualdade e humanidade. Ao contrário, fraternidade, humanidade. Humanitas, que vem de humanidade. Então, ele dizia que o princípio, a gênese de tudo, neste livro, Machado de Assis diz, que a gênese de tudo, o princípio de tudo, é, em realidade, a humanidade, porque todos nós somos humanos, é uma coisa absolutamente lógica. Mas esse livro retrata uma época e retrata o espírito de Machado de Assis. Não é de graça que ele é Machado de Assis, não é de graça que ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras, e não é de graça que ele é considerado, até hoje, o maior escritor brasileiro de todos os tempos pela sua obra. Olha, nós temos Érico Veríssimo, nós temos Jorge Amado, nós temos João Guimarães Rosa, nós temos tantos outros grandes autores, né, no nosso país. Então, faço essa citação da humanidade escrita nesse livro, Quincas Borba. Talvez você tenha lido, talvez você não conheça, mas tenho a impressão que todo aquele que é leitor, aquele que ama os livros, aquele que não ama o apedeuta, ele ama Machado de Assis. Esse, sim, foi um grande brasileiro, um homem voltado à educação e voltado à cultura. Uma pena que a língua portuguesa está morrendo. Eu não gosto de nenhum escritor brasileiro. Não gosto, não acho que nenhum. O escritor brasileiro é um escritor que não tem uma projeção internacional, não tem. Só Paulo Coelho. Mas isso ele não é escritor para ele. Aquilo ali, autoajuda, é a maior picaretagem que tem. O escritor brasileiro nunca é convidado para fazer uma minissérie nos Estados Unidos, um cinema, um filme. Eu acho que raras vezes isso aconteceu. E um detalhe interessante. A maior tragédia ou guerra fratricida aqui no Brasil, vou usar um termo do Mani, foi a Guerra dos Canudos. E a Guerra dos Canudos, que contava a epopeia de Antônio Conselheiro, que no cinema foi vivido pelo Reginaldo Faria, não, aquele que morreu... Qual? Daqui a pouco vem o nome dele, que apresentava sempre o Oscar na Globo. É o José Wilker. Mário Vargas Llosa, que fez o melhor livro sobre a Guerra dos Canudos, que se chama Guerra no Fim dos Mundos. Eu acho a literatura brasileira muito pobre. Nisso aí Portugal ganha um monte de nós, Chile também, Uruguai também, Argentina também. Para que não transita em julgado, os livros do Paulo Coelho não são de autoajuda, acho que não são. Respeitosamente. Não são. Respeitosamente não são. É autoajuda para ele. Lógico, pelo que ele vende, ele é o mais vendido no mundo, mas agora, não são de autoajuda. Você sabe que a história do alquimista eu achei genial. A história do camarada ir lá... Começou por ali, né? Vai lá para saber que o local da felicidade dele, a pedra dele, está no local onde ele nasceu, da onde ele veio, da onde ele veio. Mas é uma coisa muito nada a ver isso. Não é nada a ver. A busca da felicidade é uma coisa constante na nossa vida. O que a gente quer? A gente quer achar a felicidade está do teu lado. E não batalhou, foi até a China. Exatamente. E ela estava na esquina. Esse papinho que eu todo dia no Google. Só para eu me Instagram. corrigir, o Renato de Camacuã mandou a informação correta. O impeachment foi dia 31 de agosto. Hoje faz 2 anos que a Câmara dos Deputados aceitou o processo. Muito obrigada. Eu estava achando porque era muito pouca repercussão. Sim, pois é, verdade. Não tinha uma manchete. Agora, é uma injustiça isso, porque Euclides da Cunha fez a maior e melhor narrativa sobre a Guerra de Canudos. O grande Euclides da Cunha, nos seus Sertões de Euclides da Cunha, são 2 tomos, 2 volumes. Mas é um livro chato de ler. Mas eu sei. Ler a Guerra no Fim do Mundo. Sabe por que ele é chato? Mas o livro é chato porque ele abusa da língua portuguesa. A língua portuguesa é riquíssima, são 400 mil vocábulos, verbetes, então você pode usar o que você quiser. Aí as pessoas não entendem, aí fica chato. Aí cada palavra que ele tem que procurar o dicionário, a mansa burra, aí não dá. Mas eu não sou português,
Poxa, não gosto de Portugal. Mas como o senhor não gosta de Portugal? O senhor tem essa mania de referenciar Portugal? Já colocou. O senhor É isso, não gosto de Portugal. Prefiro o Brasil. Aquela língua, o fado, Lisboa. Mas o que é o fado? O fado é um lamento. Mas aquilo ali é muita choradeira. Ele não é de chorar. chato que esse cara. Ele não é de chorar. Não é. Tu que é legal, Pera um né, pouquinho. Chicão? Não, sinceramente. É legal. Não sou nada. Não entendi Ele é a pra Jéssica. frente. Não entendi a Entendi. Jéssica, Chicão. Eu não Puxa, tô ele vai lá e- fazendo, não tô fazendo uma apologia de mim. Ele gosta, Madame. né? Ele gosta, Não tô ele fazendo, eu tô dizendo Ele- que a língua é chata. Ele já foi o telespectador que estava lá do outro Língua lado é gostando. chata, Porque é. tem alguns telespectadores que adoram, assim, as implicâncias disse, e tal. quem disse que eu sou Carla, eu fiz a minha vida no exercício do contraditório. E quando eu vejo o Chicão atacado, sem direito de defesa, eu quero totalmente oportunizar. atacado, Eu quero Tá aí oportunizar. um advogado constituído. Humilhado, novo doutor. advogado. Quero oportunizar ele a defesa. Eu não sou julgador, eu não fui para a magistratura. Eu só faço o exercício contraditório. Então a Jéssica fez uma acusação, eu me preocupei. Porque Eu não fiz acusação nenhuma. Mas eu não disse em nenhum momento que eu sou o cara. Eu disse que não gosto de Portugal, não gosto. Se eu fosse Senhor o cara, Ruschel. de Ferrari. Não disse que tu era o cara. Que Ferrari disse que não lá vai não é nada, legal. Eu só disse que, tu acha que tu O é seu legal. estilo não cartesiano, gostou? O seu estilo cartesiano. Cartesiano. Agora, o senhor Chicão Dolfani, o senhor fica falando mal da música portuguesa, do fado, da Amália Rodrigues. Eu tive o só privilégio de assistir um eletrônica É show. muita choradeira, é muito Mas isso lamento. vem dos árabes. Mas quem me interessa? Mas dos árabes. Eu não gosto de árabe, eu tô fora dessa operação. Tá, deixa, vamos Eu pra sou frente. italiano, austríaco, Carla. outro rolo. E Deixa a argentino. Jéssica falar. Eu vou lançar aqui Eu queria Argentina. uma Eu pergunta. quero saber de árabe, de Antes da português. pergunta, eu quero contar uma passagem pitoresca da minha vida. Posso, Mário? Vocês falarem Eu que mando é da nossa Eu casa. quero te Sou eu defender. que mando A hoje. Frau Carla. A Frau Sou Carla. eu que mando hoje. A Frau Carla. Não, é que eu ia interromper o Mário, mas devolvo a palavra para... Óbvio que sei. Em 2005, 2006, eu acho que estava na diretoria do Grêmio, fui a Portugal vender o Anderson, que depois voltaria para o Internacional. E fui acompanhar... Mau negócio. Não, Inter. foi maravilhoso. Vendeu pro Porto, fez um belo negócio. Foi. Depois pro Manchester Foi a maior United. transação da história na oportunidade. E aí fui a Porto, né? Fui a Porto. O Porto. O Porto. O Porto. Não, é só É implicar com ele. Isso. A cidade do nós Porto. dizemos- O Mas Porto. qual é? É a dobradinha agora, um defende o outro. Para de implicar com a Deixa. advogada. Mas Puxação, hein? quero contar a passagem. Vitorino, Rei Morto, Rei Posto. Puxação. Estão falando de fui puxação, isso acompanhado- é linguagem. Deixa eu falar. Fui Olha, um de acompanhado cada vez, por favor. De um ex-vice-presidente do Grêmio, em exercício da presidência várias vezes, já não está mais conosco, Dr. Túlio Macedo, que foi uma escola para mim. Verdade, A sua família fica meu abraço. Fui com ele. E aí, à noite, fomos ouvir um fado, e nem poderia ser diferente numa das noites que ficamos lá. Ficamos quase 15 Isso dias. na cidade do Porto. Na cidade de Porto. Ficamos lá quase 15 dias para poder fazer uma transação tão complexa, porque ele era menor, tinha uma série de coisas que envolviam. Tomou água do Rio Douro. Exatamente. Mas o que eu quero contar com o pitoresco é que lá pelas tantas, sem minha autorização, ele foi no garçom e disse que eu queria cantar numa casa de fado, que eu queria cantar. E lá pelas tantas me anunciaram e eu não sei cantar nada de fado. O que se faz quando se é pego de surpresa? Eu fui cantar o meu tradicional Roberto Carlos Chicão. E aí foi uma das passagens mais emocionantes da minha vida. Todo mundo sabia a letra como se estivéssemos no Brasil. Roberto, Foi assim, cantar acompanhado por, lógico, por aqueles músicos extraordinários, cantei uma música com ele ali, mas acompanhados por todo mundo, e guardei isso no meu coração, é uma lembrança que eu vou ter sempre. Ô, Frau Me Carla, disse bem, preito de saudade, Frau, obrigado Frau. pelo preito de saudade que Mandou vocês me bem. permitiram É muito aqui. bom. eu quero agradecer aqui o apresentador Mota da Record, que falou no programa dele que eu sou o ídolo dele, que eu sou o espelho dele, que eu carrego no DNA o sangue troiano dos descendentes de Heitor. Isso é uma grande verdade. Obrigado, Mota. Valeu, querido. Aqui no Facebook, na nossa foto, os telespectadores já estão se manifestando. Guilherme Brits, boa noite, bancada top, de linha. A Jussara disse que gostou muito da minha jaqueta, outros telespectadores A jaqueta é também. É top mesmo, é tipo Muito joia, top. tá? É da Animale. A animal é caríssimo. Lúcia diz, vocês são tão competentes que quando falta alguém na bancada, fica tudo tranquilo.
O Leonardo, melhor que a Globo News. O Pedro Moraes, boa noite, amores. Amo todos vocês. É o Puff de Cachoeirinha. Albane Saraiva, boa noite. Carlinha, top, tá? O Elisandro de Viamão diz que o relógio dele é o celular, Chicão. É o Pretinho Gonçalves, o relógio é o celular. A Tânia, Jéssica, deslumbrante, de verde, cabelo lindo demais. São todos aqui, as manifestações. Eu recebi aqui no WhatsApp do programa uma mensagem do Diego Teles. Carla, serei repetitivo e redundante. É sempre muito bela, mas tu ficas absurdamente linda, encantadora, vestida com esta tua jaqueta. Sabe que a jaqueta eu comprei numa promoção, vou ter que comprar, vou ter que contar, né? Porque assim, na loja mesmo ia ser um pouco difícil. Daí eu comprei numa promoção em dezembro, um calor, eu não conseguia usar a jaqueta. Sabe que vale pra vida toda, não precisa jogar fora, a jaqueta de couro não estraga. Então, assim, eu tava louca pra usar a minha jaqueta de couro. E foi hoje, fez um friozinho de noite, é hoje que eu vou usar. A nossa da Carla é top, todo mundo. Olha o zíper, é o zíper na transversal, estilo James Dean. O selvagem da motocicleta. Eu só preciso dizer que a nossa coordenadora em exercício deu uma aula de economia. Exatamente, fazer a compra fora da estação. Exatamente isso. Eu canso de fazer. Eu gosto de brechó, as pessoas sabem disso. Mas no caso não é brechó. Mensagem para o Ruschel. Gosto do nível do palavreado do novo integrante. Quem diz isso é o Paulo Rocha, de General Câmara. E olha, abraço para o Marney, enciclopédia. Aí tem um outro telespectador aqui que mandou uma mensagem, o André Luiz, tá? Estou muito triste. Ontem, um amigo que foi aposentado há 12 anos por HIV foi cessada a sua aposentadoria. Um absurdo, não? Será que ele está curado do HIV para que a mesma instituição que o aposentou agora o desaposente? Por favor, gostaria de saber o nome de algum advogado ou, né, o que ele possa fazer para resolver essa situação. Na verdade, ele não estava aposentado. Você estava pondo? Claro que não, ele estava... É a revisão, 12 anos está em voga uma... não sei se a Maia... Não, pode falar, claro. É que está em voga em todo o país um mutirão de revisão de aposentadorias, onde estão sendo chamadas as pessoas, tem prazo para se apresentar, se não se apresenta, é cortado seus vencimentos para provocar a volta dele. No caso dele, Maia, a gente precisaria muito mais elementos para saber se foi por sentença ou se era só temporária, se não havia sido decretado. Então, é muito difícil dar um parecer. Só quer dizer que o direito adquirido nesse país ainda vale. Se ele é aposentado, ele não pode perder. Se ele está aposentado e ou foi legalmente e legitimamente, ele tem todas as condições de voltar a ter esse direito dele. Ele procure um advogado especialista nesta área, né? Ele não procure um generalista, ele tem que ser um advogado especialista nessa área, porque é uma matéria muito específica. Falando nisso, eu me lembrei muito do Chicão com essa pesquisa aqui, ó. Estudo aponta vítimas da violência doméstica, 69,9% mulheres e 30,1% homens. As pessoas pensam que os homens não apanham das mulheres também. De mulher? Só não apanham de lata, de ervilha. Pois então, forte aqui. Por isso eu estou dizendo isso, né? Por quê? Porque a mulher é muito esperta. Ela bate no homem, se o homem reage, Maria da Penha. E eu fiquei na boa, pode bater. Olha aqui, ó. Não dá para contar o que tu fizeste. São 506 casos estudados, mostram que nem sempre a vítima é a mulher, embora ela seja uma grande maioria, 69,9%. As mulheres são vítimas de espancamentos e os homens atingidos por objetos perfuros cortantes como tesouras. Quebrou a televisão e atirou o celular na minha cabeça. Mas não teve aquela que atirou a televisão, disse que só entregou pro marido, ex-marido, sei lá, e caiu no carro da polícia e acabou com Corolla lá, com vidro de... Quebrou o carro. Quebrou o carro, exatamente. A melhor mulher é aquela que não gosta de ti. Aquela apaixonada é um perigo. Eu vejo muitas críticas. Aquela que não gosta é a melhor que tem relação light. É pra ti, né? Melhor pra mim e pra todo mundo. Não. Até na hora da separação, aqui apaixonada, na hora da separação. Relacionamento de fase de conta. Eu não gosto de ti, mas eu tô contigo. O que é isso? É muito fácil, é só não aprontar nada, não desapontar a pessoa. Mas o problema é que eu sou muito seguido, muito desejado. Esse é o problema. Esses outros homens aí não acontece nada. Eu vejo muita crítica
crítica à Lei Maria da Penha, mas na verdade ela foi uma evolução protetiva, uma evolução social, uma evolução de consciência a todos nós. Aí evidentemente que se usa às vezes, quando acontece um caso fatal, estava com uma medida protetiva e mesmo assim o marido vai lá, mas isso não, o problema não é a lei. A lei, ela é correta. Aí nós temos que chegar, seria um caso de segurança pública, teria que haver a proteção. Então, às vezes a crítica à lei, a crítica pela crítica, né, ela atinge o ápice errado, né? Volto a dizer, a lei foi uma evolução, as mulheres se sentem mais seguras, começou-se a apurar, começou-se a chamar os agressores lá para responderem pelos seus atos. Então, e quando a mulher agride, tem a Lei Maria João, não tem. João Maria, então. Tá. Carla, querida, o peixinho de aquário da minha vizinha morreu porque ela tinha as unhas pintadas de amarelo. Não tem nada a ver com o relógio amarelo. Por favor. Tá bom. Bem menos. Falando do assunto sério que as pessoas estão perguntando também aqui no e-mail, tá? Foi um julgamento do nosso deputado, né, deputado aqui pelo Rio Grande do Sul, José Otávio Germano, que aconteceu hoje na segunda turma do STF. A segunda turma, então, rejeitou o pedido de denúncia feita pelo Ministério Público para dar continuidade, né, à denúncia contra José Otávio Germano e Luiz Fernando Faria. Eles justificaram que não havia provas suficientes nos autos, que tudo estava baseado em cima de fatos narrados por... delatores. Por apenas um delator, que é o Costa. Como é que é o nome inteiro do Costa? Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa diz que recebeu uma mala de dinheiro, enfim, no hotel, e as justificativas de que eles não sabem data quando isso aconteceu, não tem data, não tem vídeo, não tem registro, e que isso não era feito dessa forma dentro da Operação Lava Jato, que os pagamentos eram feitos de outra maneira. Então, eles rejeitaram, mas é bom lembrar que José Otávio Germano já é réu em outra ação e, livre de uma denúncia, José Otávio ainda enfrenta outras 2 investigações da Lava Jato. Numa delas, o deputado é suspeito de receber entre 30 mil e 150 mil por mês de propina, e na outra teria recebido 400 mil do esquema de desvios na Petrobras. Nessas questões criminais, às vezes tu não tem a prova, mas um somatório de indícios te leva a uma conclusão. O que não houve nesse inquérito? O modus operandi não era o modus operandi desse tipo de abordagem de propina, e isso casa com a minha manifestação anterior, que a gente tem que ter muito cuidado na análise, esperar a manifestação da prova, né? Porque se ele poderá arcar com a responsabilidade, já foi denunciado em outro processo, nesse ele foi absolvido porque foi uma declaração unilateral de um delator, não consubstanciada em prova e, portanto, totalmente inútil. A matéria ela é encerrada, para que se entenda como termina. Entenda porque ela é arquivada, então não foi aceita a denúncia, e só poderá ser reaberto um novo inquérito sobre este assunto se aparecerem novas provas. Sobre esse assunto. Os outros continuam acontecendo. Jéssica, recebi aqui no meu Instagram uma mensagem perguntando sobre os processos que o Bolsonaro recebeu. Cadê? Me perdi? Onde é que foi? Aqui, o Saldanha. Perdoe usar o meu Instagram, não tem problema. Pode enviar também para o meu Instagram, @JessicaWeberOficial. Se não for abusivo, pergunte a esta iluminada bancada, em especial ao Chicão, por que não estão processando o Lula, que chamou os pelotenses de viados, e a Gleisi, que incitou aos militantes a derramar sangue pelo Luladrão. Abraços a todos. E por que só o Bolsonaro que é indiciado? Adriano Saldanha de Canoas. Mas isso aí, Jéssica, é a grande hipocrisia. Eu falei aqui há muitas vezes até que o Lula chamou o cidadão pelotense foi um absurdo. E os caras votaram no candidato do PT. E o pior, o Lula, no discurso que ele fez com a Manuela, o Guilherme Boulos, os bonzinhos do PT, está escrito e está gravado isso, Mani. Eu ouvi. Vocês têm que queimar os seus pneus, invadir
e cada um de vocês vai ser um Lula. Isso é um discurso, de ódio absoluto. De ódio, de insuflar as pessoas. E ele não foi sozinho, a dona Manuela estava lá, Exatamente. estava o Guilherme Boulos lá. Esses não são bonzinhos, essa gente é má, é ruim, ela quer transformar nós numa Venezuela. Mas graças a Deus Bolsonaro vem aí. Eu só queria que o Bolsonaro viesse assim, na vendetta em cima desse PT. Eu vi um vídeo que está sendo bem compartilhado no Face de uma mulher que entrou no meio dessa manifestação lá no Paraná de carro, errou o caminho, entrou no meio da... Eles destruíram o carro dela. Um pavor, abriam as portas, fechavam as portas, davam no vidro de trás. Eu fiquei pensando, imagina se tem uma criança, Marlene Barcelos, dentro do carro. Porque sozinha a gente já fica nervosa. Agora, acompanhada de uma criança, mas o que é isso, gente? A pessoa não pode passar pela rua que é agredida do jeito que foi. Isso é um absurdo. Essas pessoas deveriam responder por todos os atos que estão cometendo. Essa que é a grande realidade, mas não estão. Eu tenho uma notícia do Rio de Janeiro. Aconteceu um fato bastante insólito na Justiça do Rio de Janeiro. Lá, aliás, é a 7ª Câmara Civil do Rio de Janeiro decidiu, vejam bem, que um ex-marido, um ex-companheiro arque com todas as despesas, com a metade das despesas em função dos animais que o casal tinha. São 6 cães e uma gata. Foi determinado que esse ex-cônjuge pague R$ 1.050 por cada animal. Isso aí vai dar R$ 6.300, né? Ah, não, desculpe, 150 para cada animal. Aqui está errado. O homem terá que desembolsar R$ 1.050 por mês, ou seja, R$ 150 para cada animal. É a primeira vez que a Justiça do Rio de Janeiro trata da divisão de despesas entre ex-companheiros, né? O Chicão, como não tem bicho, tal, não tem problema disso aí. Já tive muito, destruíram a casa. Eu cheguei a uma conclusão, mais vale o sofá que um gato. Mais vale um tapete que um cachorro. São 6 cachorros. Foi a primeira vez que a Justiça do Rio de Janeiro procedeu dessa forma. Então, se eles tinham os animais, o camarada foi embora, não sei por que se separaram, ela prova que ele é responsável, então ele vai ter que dar 150 para cada bicho, enquanto bicho, para o cão e gato. E o Ricardão, que está chegando agora, não paga nada. Ele foi casado 20 anos com essa senhora. Só chega com corpinho. Os animais também são filhos. Isso é uma construção jurisprudencial, porque a lei não fala isso, né? A lei não fala. Aqui, é uma construção jurisprudencial que poderá... O cachorro e o gato já virou filho do casal. Criou jurisprudência, então. Exatamente. E o Vitorino cheio de periquito, então... As periquitas... Agora, senhor Chicão Tofani, eu quero que o senhor, com absoluta clareza, o linguajar do senhor Ruxo é bom, jurídico, né? Jurídico. Não fala aqueles termos chulos. A naba. Por falar em Vitorino, tem uma foto aí que eu mandei pro teu e-mail, que o Guilherme Enquanto procuro a foto aqui, um abraço para Daniel Caselani, ilustre conselheiro tricolor, sempre assistindo essa bancada aqui. Hernani Miranda, que fez uma cirurgia, está se recuperando, então fica em casa nos assistindo. O casal, Chicão, essa tu vai gostar. O casal Cláudio Félix e Silva Coelho vêm juntinhos, deitados, são um casal de enamorados, assistem o nosso programa na meia-noite, abraçados sempre junto. E uma honrosa audiência, o presidente da Supetro, João Carlos, me encontrei ontem, ele disse que está sempre na audiência. Um abraço a essa turma toda do coração. Ruxa, chegou mensagem aqui falando de você, dizendo que você é a coerência da bancada. Ruxa é a coerência da bancada. Bem melhor assistir agora. Insistindo porque nunca leem. Ok, né? Tô lendo aqui lá de Sapucaia. Aí ela disse que nós fazemos campanha descarada para o Bolsonaro. Deveríamos rever a nossa postura. Eu Na verdade, não fazemos. Descarada. O Chicão é que Eu faz. faço descarada, madame. Eu não faço. Eu faço. Eu não faço. Nenhuma campanha para ele. eu também, Pelo contrário, há um tempo atrás eu tinha um candidato que já descartei também. Mas nunca fiz campanha Teve também. mais gente que descartou, Jéssica. Teve outra que também tentou anunciar um candidato e voltou atrás ligeiro. Só o Chicão manteve. Eu mantenho. Só o Chicão que manteve. É triste. Olha aqui, ó, os nossos telespectadores, aqueles um pouco de esquerda, e estão se manifestando também, dizendo: boa noite, Carlos. O que farão aqueles que são contra Lula e o PT, mas aceitam o governo corrupto de Temer e de seus ministros? Tanto é verdade que não batem mais
panela. Quando Lula assumir novamente a presidência do Brasil, diz o Dilon Camilo de Canoas. E nessa linha, senhora Carla, é muito esperar que a senhora fale da pregação do relhaço da senadora Ana Amélia, diz o Sérgio Severo. Carla, tu devia dar um relhaço nesse comentário. Porque se nós herdamos Temer, todo dia. Nós herdamos Temer por causa do Lula. A chapa era PT e PMDB. O PT botou o PMDB para ter mais approach nacional. Então, o Temer é uma consequência do Lula. Exato. Nós não temos conseguido falar. É o relho. Nós não temos conseguido falar do Temer, mas eu prometo, no curso da semana, assim que a agenda baixar do STF aqui, explicar aquele caso, o caso do Temer, totalmente o que é o Grupo Libra, quais são os seus interesses lá dentro, como eles tentaram influenciar uma decisão dos portos lá. Então, vou explicar num dia mais calmo aí, a gente fica prometido para o nosso telespectador, para não dizer que a gente não fala do Temer. Olha, mas a gente fala do Temer, fala do Aécio. Hoje eu abri falando do Aécio, então as pessoas não... Cada um ouve o que quer, né? Ouve o que quer, as pessoas fazem os seus julgamentos dessa forma. É verdade, teve uma telespectadora, a Kátia, que mandou uma mensagem aqui que ouviu o Chicão falar uma coisa que eu não ouvi, infelizmente. Mas eu não vou falar a palavra que ela, né... Mas tudo bem. O Chicão Tofani disse que um tapete vale mais que um animal. Pra mim, vale. Eu não quero cachorro, eu não quero gato. Eu não sou depressivo. Ficar todo dia bilu no cachorro. Não, mas o gatinho. Desvalorizar um animal faz muito bem para muitas pessoas que são companheiros, que fazem parte de famílias. Cara que precisa de companheiro, um cachorro, um gato, ele tá mal resolvido. Chicão. Eu tô bem resolvido, não preciso de cachorro, de companhia. Mas sabe o que eu acho com relação a isso? O Chicão não gosta de animais, é bom que ele não tenha, porque ele não vai dar carinho para animal. Então... E aí eu sou obrigado a gostar? Não, que não fique longe. Aquele cheiro de cachorro, aquela cachorrada toda aí. Que fique longe. A matéria que a gente podia discutir aqui na bancada, e eu sei que também é bem polêmica, porque nós temos quem não gosta de cachorro e tem quem tenha cachorros como um filho. É que as pessoas, dentro desse amor por animais, estão invadindo o ambiente de outras pessoas que necessariamente não precisam ter. Eu nunca maltratei um animal na minha vida. Tem gente indo em aniversário, tem gente em aniversário levando seu bicho de estimação, tem gente indo em eventos. Então, essa matéria, me parece que essa sim é cultural e nós podemos discutir. Eu não estou trazendo o bolo pronto. Eu acho que é uma matéria para a gente discutir. Tem gente que não gosta de criança dentro do restaurante. Não, e tem gente que não gosta de criança. Se não gosta de criança, é bom não ter filho. São decisões das pessoas. Um dia entrou um cachorrinho pequenininho no pátio da minha casa. Tem gato quem gosta de gato. Eu dava comida para ele, pro cachorro. O cachorro estava doente, eu dava comida pro cachorrinho. Aí o cachorrinho começou a querer entrar dentro de casa. Eu não achei legal. Eu pedi pro zelador do condomínio do lado pegar o cachorrinho e levar embora. Não estava afim do cachorro. Eu quero aproveitar, Frau Carla, mandar um grande abraço para o meu grande amigo Rubem Baz, lá em Santana do Livramento. Esse programa tem uma grande audiência em Santana do Livramento. Obrigado, um abraço para o Rubem Baz, é um figuraço. É Baz ou Paz? Baz. Pensei que era o ex-jogador do Internacional, Rubem Baz, que também é de lá. É Uruguai. Então, um abraço para o Rubem. Ele é conhecido como Rubanita, né? Porque ele gosta de dançar rumba. Ele gosta de dançar rumba. Que areia. Isso é invenção minha. Rumba tem lá na República Dominicana. Eu estive lá, o pessoal só dança rumba lá. Aonde? Na República Dominicana. É de daquela região lá. Mário, eu tenho uma novidade para te contar, que eu tenho certeza que tu vai gostar, mas o Chicão acho que não vai achar muito legal, mas o Mário vai curtir. Voltei à faculdade. Isso é ótimo. Maravilhoso. Por que eu não vou gostar se eu sou professora? Tem 2 faculdades. Sou um homem extremamente culto. Ai, bom, Chicão, que bom que tu gostou também. Eu gosto da faculdade, eu só acho que a universidade está formando uma legião de desempregado. Isso é outra coisa. Mas eu já estou empregada, então tá tudo bem. Eu estou fazendo um pós-graduação em jornalismo digital, que eu acho que é o futuro do jornalismo. Muito bem. Sabe? Foi uma decisão que eu tive, mas assim, faz parte dessa coisa que eu sempre te digo de buscar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja e não ficar naquela zona de conforto. Então, fiquei até nervosa no primeiro dia de aula.
aula, não sabia se ia conversar com os colegas e tal, mas foi bem legal. O Mário de qual faculdade tirou, Mário? Nenhuma. Tá aí, olha só. O Mário tá que nem o Lula. Mas não só se que formou ele em leu nada de e livro... dando um aplique em mim aqui. Não, Mas só a o que o Mário faculdade... leu, pelo amor de Deus. Na vida dele. O Mário é um autodidata, que nem o Vitorino, não tirou advocacia, né? O Vitorino tirou o quê? Não, foi por longa distância. Ah, foi. EAD. Mas também é faculdade. Né? Agora, a diferença... eu quero dar uma... O senhor pode dizer se é verdade ou não. O quê? Do meu amigo Vitorino? do Meu teu amigo Vitorino tem a Defende faculdade de engenharia, E virou advogado. tem a faculdade de direito e tem a faculdade de jornalismo. Tudo isso... Ele fez as três. Não, mas né? tudo a longa distância. Ah, eu acho E que ele é tá bem registrado no louco CREA. isso aí. Ele é registrado... Não, ele é registrado no CREA. Ela está lá na Mas é da ordem PUC, é da URGS? Ou é a faculdade Mandrake? Eu só gostaria de falar a respeito de Que tem educação. cada cara formado em cada A faculdade respeito aí. de ó. conhecimento. Mas se as faculdades são aceitas pelo MEC, elas Mas são tem faculdades cada como faculdade do outras MEC, é qualquer. brincadeira. Eu só Vai, digo o seguinte, Marne tu Barcelos. podes perder, já passo uma Marne só dizendo assim, tu podes não ganhar nada com estudo, mas nunca vi tu perderes alguma coisa Não, por estudar. absolutamente, só cresce. Falar um pouquinho de educação, vamos falar um pouquinho a respeito dessa coisa espetacular, maravilhosa que é a educação. Eu me lembro de alguns amigos lá em Lisboa, na época que lá estive, o português ele é muito de sentir se a pessoa tem cultura, tem conhecimento. E é impressionante a discriminação que eles têm com as pessoas que não têm conhecimento. Eles descartam. Eles não inventaram nada em Portugal. Não tem uma patente química lá, não tem uma fábrica de automóvel portuguesa. O senhor vai deixar eu falar ou o senhor vai falar? O senhor português fala. era piada. Portugal é um dos maiores países do mundo em termos de descobrimento, em termos de personalidade. Os portugueses estiveram no mundo inteiro. Estiveram no mundo inteiro. Atrás, Mas os vikings fizeram mais que eles. Os vikings com aqueles cornos na cabeça. É totalmente diferente. Bom, eu quero falar, se o Chicão deixar, eu vou falar, senão eu não vou falar sobre a respeito da educação. Mas isso aqui é Conhecimento, essa é a diferença das pessoas, é o conhecimento. E a dona Carla agora, quando me fala que volta ao banco, um banco universitário, um banco de uma faculdade para concluir, fazer uma pós, ou etc., ela me deixou comovido, porque toda pessoa que se interessa, como a Monique, que terminou seu curso de jornalismo, todas as pessoas que eles se interessam pelo conhecimento, além do conhecimento do banco escolar, a formação, quando você tem a aula, quando o professor dá a explicação, quando você interroga o professor, pergunta isto ou aquilo ao professor sobre a sua matéria preferida ou não, isso é importante, você vai formando, aquilo vai introjetando dentro da sua cabeça esse conhecimento que você nunca esquecerá. Informação você esquece, se houve informação agora, você esquece. Conhecimento, você não esquece. Quando você adquire o conhecimento, quando você adquire a formação, você se diferencia das pessoas. Eu assisti uma discussão uma vez de dois cidadãos e um deles começou a esbravejar e gritar e o outro disse o seguinte: meu amigo, a nossa diferença é o dicionário. E eu olhei para o camarada e comecei a rir. Era o dicionário a diferença dos dois. E o camarada, quando ouviu aquela conversa, ficou furioso, partiu pro vias de fato, né? E houve ali uma altercação e etc. Mas eu quero continuar para terminar isso que eu estou falando, essa peroração a respeito do ensinamento. Nunca é demais você pegar um livro desse, no momento que você tenha tempo, leia 20, 30, 50 páginas, 60 páginas, 100 páginas ou 10 páginas, não interessa. Se cada dia você lê 40, 50 páginas, depois de 30 dias você terá lido 1.500 páginas. Isso vai dar no mês 4 ou 5 livros. E 50 páginas você lê em 15, 20 minutos, dependendo do tipo de leitura. Você não vai perder nunca com isso. E se você puder sentar novamente num banco escolar, imitando a dona Carla, faça isso. A escola, o curso, isto é fundamental, mesmo que não seja para ganhar dinheiro e principalmente para não ganhar dinheiro. Marney, eu quero dizer que fico encantado em te ouvir e quero te dizer que não há educação sem educador. E talvez uma das coisas mais tristes que eu acompanhei ao longo da minha vida foi a deterioração da imagem do professor. Verdade. Nós chegamos ao ponto que um professor, ao admoestar um aluno, recebe a visita dos pais dando razão
para o filho. Já me aconteceu isso. Isto é um absurdo, isso é uma inversão de valores. Passou a ser o... E as escolas pagas, porque o ensino público, por não começar a atender, proliferaram escolas pagas, que são, por serem pagas, precisam daquele pagamento, começaram a ter subserviência em relação a esse tipo de pedido. E professores, e eu acompanhei muito de perto essa involução, vejam bem a palavra, esta involução, porque ela ocorreu exatamente disso, na manutenção, na necessidade de manutenção do aluno pago. Este passou aí resignar-se com o professor e o professor a ter que se submeter a um regramento não previsto. Então eu quero dizer que, insistir que me encanto com o que tu disseste, acho que não há saída sem isso, mas nós pais, eu já não sou mais pais, mas aqueles que têm pai hoje, que saibam dar apoio aos professores, porque eles estão nos substituindo no momento mais importante. Enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos produzindo, não conseguimos estar com nossos filhos, eles estão nos substituindo e estão sendo muito mais importantes que nós mesmos. Como tu disse, os culpados são realmente os pais, porque eles que fazem com que a criança tenha educação em casa. Começa em casa. E eles que fazem com que a criança tenha respeito ao educador, né? Não, e eles tratam muitas vezes, se sentem clientes das escolas e exigem que as coisas aconteçam da forma com que eles querem. O professor virou prestador de serviço. Exatamente. E não educador. Agora, tem uma pesquisa aqui, olha aqui, ó. O que a ciência diz sobre traição e fidelidade? Essa hora eu guardei, claro, essa pesquisa. Um estudo que foi publicado em fevereiro deste ano analisou 233 casais e mapeou os principais contextos em que as puladas de cerca acontecem. Segundo os pesquisadores, os mais jovens são mais propensos a atrair a confiança de um parceiro, assim como os indivíduos que afirmaram ter pouca satisfação geral com o relacionamento, não com relação à atividade sexual dentro do relacionamento, mas e sim com o relacionamento não estavam satisfeitos. Surpreendentemente, as pessoas com um alto grau de satisfação sexual eram mais propensas a atrair os parceiros. Então, aquela coisa assim, faz o trabalho em casa bem direitinho, que não acontece nada. Quem não dá assistência, exatamente. Não é bem assim. Assistência. Os pesquisadores... Tá bom pra ti. O tema tá pesado, hein? O tema tá pesado. O tema tá pesado. Por que pesado? Eu tô tentando acompanhar o raciocínio, mas tá pesado. Não sabem falar sobre sexo, né? Tem dificuldade, gente. Os pesquisadores acreditam que quem está sexualmente satisfeito é, em geral, mais aberto a ter novas experiências sexuais. Homens que se envolveram em muitas relações de curto prazo antes de se casarem eram os melhores candidatos à infidelidade mais tarde. Defenestrando, Chicão. O maior candidato à infidelidade é o homem até 35 anos. Porque ele trai a mulher com a amiga dela, com a prima, com a irmã, com a vizinha, com todo mundo. Porque o cara que não tem noção... Não tem mais idade, isso não... Tem idade, sim. O cara mais velho, não, ele tem medo de perder a mulher, então ele não tem... Quem está querendo dizer o que eu vou dizer aqui? Que hoje a mulher trai tanto quanto o homem. Isso é verdade. Ele trai Eu segurei o que pude. Eu segurei toda hora a mulher trai. Na luta pelos direitos iguais, algumas estão se igualando aos homens. Demais ainda. Eu gostei do algumas. Eu gostei do algumas. Algumas não dá pra generalizar também. Nunca. A bancada não generaliza. Eu digo com toda a convicção, eu não estou sendo traído porque eu não tenho ninguém. É a única certeza. O Vitorino, não tem problema. De resto, não dá pra ter certeza. O Vitorino faz, ele é fantasioso, ele mente. Ele mente, ele é um tudo. Agora, ao contrário dos homens, eu não sei se interessa aos meninos da bancada saber se as mulheres traem ou não traem, mas ao contrário dos homens, as mulheres monogâmicas em série eram mais propensas a buscar um envolvimento extraconjugal. Aquelas que só tinham um... Entendeu? Quem procura acha... Se você se sente mal só de pensar que o seu companheiro poderia estar nos braços de outro, melhor controlar esse ciúmes todo. Essa é uma tese de mestrado do Instituto de Psicologia da USP. Avaliou a relação entre os ciúmes e a infidelidade e descobriu que as pessoas mais ciumentas desencadeavam um comportamento infiel do parceiro. Quer dizer, se você é louca de ciumento, fica procurando, irrita o parceiro e ele vai lá e faz. A explicação é que os conflitos constantes minam a qualidade do relacionamento, fazendo com que o temor se concretize.
Toda vez que a pessoa chama a atenção da outra por ter olhado para alguém, ela a encoraja a olhar, diz o autor Tiago. Sim, na verdade, às vezes o cara nem olhou para aquela mulher e ela instiga a mulher não pode sair comigo na rua, fica todas as mulheres dando em cima, passando telefone, bababá. Nossa, deve ser uma chuva de mulheres. E é uma real. Os homens Chicão, são muito fracos. mas o senhor olha todos os dias no espelho? Todo dia me acordo e olha assim, eu sou o cara de óculos escuros, com 2 relógios e uma cueca box preta, que eu durmo assim. Espelho meu, existe enorme, alguém mais assim. belo do que eu? Não me considero um cara bonito, me considero um cara hollywoodiano. Eu sou o cara. Mas o Chicão faz o certo, sabe? Porque as pessoas têm autoestima muito baixa. E se elas colocam na cabeça de que elas são a melhor pessoa e se elas Mas falam será que ele isso todos acredita os dias nisso? pra elas, aí é que tá. Eu acho que ele Mas é que diz a programação neurolinguística, é o exercício. Se tu começa a fazer isso, a se encorajar, a dizer que tu é bom, que tu é o melhor, chega um momento que a gente Querendo fazer isso todo dia, não conseguia Eu não ganho ninguém. Agora, eu já fui traído, mas a mulher não amanheceu na casa no outro dia. Foi tudo embora. As malas, tudo. Tudo, cachorro, gato, tudo embora. Tudo, papagaio. Eu sem perdão, não admito isso da mulher. Muito bem. Eu sou um cara muito fiel na relação. Dura um mês? O presidente Michel Temer é fiel. Eu acho que é, porque melhor que aquilo, como é que ele vai conseguir? Ué, eu não acho sei. que tudo é uma questão de que tu tem na mão. Ele só não é melhor em popularidade que ninguém, porque ele foi reprovado em 70% pelos brasileiros, mesmo com o esforço da popularidade, apontou a pesquisa que está no sul.com.br. Diga, Ruxa. Não, ele pode manifestar sobre o tema polêmico aí. Eu acho que hoje, ante a multiplicidade de relações que existe, só está com alguém por vontade própria. Então, é essa pessoa que optar por ficar com alguém, se ela ficar achando que o outro ou a outra vai toda hora estar querendo alguém, ela que está com um problema. Porque a traição, ela pode vir a qualquer momento. Se alguém acha que vai ser fiscalizando, controlando, olhando o minuto, ligando o celular, me diz onde é que tu tá. Se a pessoa acha que evita uma traição, é assim. E se tu estás com esse sentimento dentro de ti, tu estás no relacionamento errado. Quando tu começas a achar que teu parceiro está te traindo, pode ter certeza. Primeiro, ele está te traindo e segundo, já deveria ter trocado de parceiro. Eu vou completar uma coisa que o Ruxa falou, que serve para todas as mulheres que estão nos assistindo aqui, que eu sou um defensor da figura mulher. Quando você estiver namorando um cara, tudo bem, não precisa casar, não precisa noivar. Agora, depois de 6 meses, o cara tem que vir com uma aliança de compromisso. Isso é a nova moda. Não é noivar, uma aliança de compromisso significa que fulana tem um compromisso comigo e eu com Beltrano. Se não vem, é mandrake. Não é mandrake. O cara tá enroleixo. Tá levando até cair a casa. Tem que nem o cara comprar uma BMW e não tem grana para pagar a prestação. E vai indo até dar busca e apreensão. Hoje em dia já não se usa mais aliança de compromisso. Aliança de compromisso. Pelo contrário, as mulheres nem querem aliança na mão dos homens porque isso atrai o olhar feminino. Muitas mulheres não têm interesse no homem, mas olham a aliança. Eu posso falar? Pode. Olham a aliança no verdade, se possuir. Olham a aliança no dedo deste moço e acabam, ele tem alguém, então ele deve ser uma boa pessoa, ele é atraente. As mulheres acabam mudando a percepção que elas têm de um homem quando ele tem a... Terceiriza o poder da escolha. Isso é um equívoco. Não, mulher, então, porque o outro escolheu, tu vai exatamente. O cara não quer compromisso, você tá dando desdobre na mulher. Mas isso é inconsciente, Ruxa. Ruxa é desdobre. Eu acho que é bem consciente. Tu acha que é consciente? Eu acho que é absolutamente consciente. E outra coisa, se o cara é fashion, ele convida a mulher para passar um fim de semana em Buenos Aires, fica no Faena, em Puerto Madeira e vai comprar uma aliança de compromisso búlgara, que não é cara, é barata lá em Buenos Aires. Não. E é a mais fashion do mundo. Está valorizando a mulher. Não, então o que a mulher quer com o cara? Então dispensa o cara, se o cara é morto. Posso falar nos aniversários? E os pobres também amam, Chicão. Só os ricos gostam. E os pobres também vai comprar uma aliança de zifilão lá. Houve um filme assim, Marné, os brutos também amam. Será que ele tá o lugar do Vitorino aí, com todas as não é a conversa do Vitorino. Vai comprar uma aliança fake. Tô brincando. Na Doutor Flores, como uma aliança fake. Posso Posso falar nos aniversariantes, Frau Cara? Eu acho que tem que valorizar a figura.
Primeiro aniversariante de hoje, olha lá, ó, professor Roberto Campos, ex-ministro da Fazenda e uma das maiores personalidades em economia deste país. Professor Roberto Campos, inclusive morou muitos anos nos Estados Unidos, lecionou em universidades americanas, volta para o Brasil e se consagra como um grande economista. Eu tive o prazer de conhecer e conversar com o Dr. Roberto Campos no Rio de Janeiro, um homem com uma cultura intensa e profundo conhecedor dos problemas e soluções encontrados pelos americanos na sua época que viveu nos Estados Unidos. O segundo aniversariante é um grande ator de Hollywood que morreu alcoolizado, caiu no banheiro, bateu com a cabeça e foi a óbito, bebia demais. William Holden. William Holden fez alguns dos grandes filmes de Hollywood, Os Deuses Vencidos e principalmente eu vou falar do filme porque ele conheceu para mim a mulher mais linda do cinema, uma das mais lindas, a Audrey Hepburn. William Holden no filme Sabrina, no filme Sabrina, eles fizeram esse filme e eles se conheceram e ali começaram um relacionamento, né? Tiveram algum tempo, ficaram noivos e tal, e quase casaram naquela oportunidade. William Holden e Audrey Hepburn era a grande estrela que ganhou o Oscar no primeiro filme que fez, A Princesa e o Plebeu, com Gregory Peck. Max Nunes, polímata, redator dos programas de humorismo da Rádio Mairinque Veiga e da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Médico, polímata e redator. Hoje não existe mais redator de programa humorístico, não do nível de um polímata como foi o doutor Max Nunes. Odete Lara, atriz brasileira da época da Companhia Cinematográfica Veracruz, em São Bernardo do Campo. José Roberto Batoque, político brasileiro, ex-presidente da Ordem dos Advogados, o doutor Batoque, que agora parece que ele é advogado do Lula, não me lembro de quem é que ele é advogado, uma dessas personalidades envolvidas em escândalos. Davi Pinheiro, ator e humorista brasileiro. Olivia Hussey, essa argentina que foi viver depois em Londres e se torna uma estrela do cinema no filme Romeu e Julieta, do Shakespeare. Lembram que ela fez esse filme? Depois foi o Zeffirelli, eu acho que é do Franco Zeffirelli. Esse filme ela foi a grande estrela, linda, uma moça lindíssima. Hildon, cantor e compositor brasileiro. Ricardo Patrese, automobilista italiano. O Lincoln Olivetti, para mim um dos maiores músicos desse país, criador de jingles fantásticos. São aquelas músicas, né, que se roda dos comerciais, aquelas que se cria a música com a letra para valorizar um produto. Outro aniversariante, o Márcio Garcia. Márcio Garcia completa hoje, o apresentador da Globo, 48 anos. O tempo passa para todo mundo, hein? A Jennifer Garner, que eu acho uma excelente atriz, um rosto impressionantemente forte. A Vitória Beckham, completando hoje 44 anos, né? Esse Spice Girl. Que é uma das grandes figuras. É casado ainda. Continua casado com David Beckham. E hoje é aniversário da cidade de Taquara, nossa cidade de Taquara. Eu quero fazer a minha homenagem justa. Como? Não gosto. Mas acho que eu não gosto de nada. Uma namorada lá, cidade muito chata. Mas que barbaridade dizer que Taquara é uma cidade do interior. Só tem uma praça com uma igreja na frente. Mas toda cidade tem uma praça e uma igreja. Exatamente. Toda cidade nasce na praça. O Chicão é muito chato. Chato é o Chicão. Nós temos cidades maravilosas no nosso interior. Ô, Marni, tem uma dica para tu que gosta de filme e um telespectador, o Áureo Loreno de Esteio, mandou aqui, ó. Contra o machismo na sociedade mundial. Olhei um filme francês, Eu Sou um Homem Difícil. Ele disse que é um filme que coloca a mulher como se fossem os homens, literalmente. Deveria ser obrigatório nas escolas. Vou dar uma olhada, vou procurar esse filme. Esse filme é novo ou é antigo? Então, acredito que seja antigo. Ele não disse que é, né? Não me é estranho esse título. Eu Sou um Homem Difícil. Aí teve a Rosângela de Montenegro aqui que mandou uma mensagem. Quero saber de vocês. Quando vamos fazer uma compra e a loja nos pede o comprovante de renda, somos obrigados a levar, somos obrigados a mostrar para poder liberar a compra. Por que aqui em Montenegro muitas lojas exigem isso?
Eu conheço bem Montenegro. Eu fui casado com uma mulher de Montenegro. Tudo quando é cidade ele foi casado. Você é uma mulher de uma cidade impressionante. São 500 municípios, ele casou 500. Quer que eu diga o nome mais ou aqui, menos querido? isso. Quer que eu Mas diga o pode nome? dizer o nome de todo Eu mundo. digo, Letícia Alfra, uma das mulheres mais lindas do Rio Grande do Sul. Foi Miss do Rio Grande do Sul de Mas foi Montenegro. casado, Ruxo? Eu morei com É ela. certo Ou comprometido? Não, comprometido era não. Eu vou casar na igreja De agora. renda. Olha essa, ele vai casar na A igreja. próxima namorada eu vou casar na igreja. Eu quero ser madrinha. Eu descobri qual é a igreja que tem o corredor mais curto, porque eu sou envergonhado, sabe qual é? Aquela da Vila Assunção, a Sim, é Capelice. linda, adoro. Acho Bom, lindo. amanhã o Ruxo responde a pergunta do Ficamos por telespectador. aqui, amanhã o Ruxo responde. Não deu tempo hoje, acabou o nosso tempo. A Mas igreja amanhã linda. tem mais. Boa noite. Beijo. Chicão tá ótimo, vai casar. Amanhã ele conta com quem? Tchau.